Nós vamos falar sobre o nosso bolso. Boa pedida. A maioria dos brasileiros, eu acho, né? Que a gente assume dívida de longo prazo, né? Mas tem um monte de gente que morre de medo, né? De assumir uma dívida de longo prazo. Você pensa nos imprevistos que pode, ao longo do tempo, afetar esse pagamento, o seu bolso? Por exemplo, fazer uma compra dividindo em várias parcelas, contando com o salário. Só que aí, a vida é vida, né? Aí, de repente, a pessoa perde o emprego antes de quitar a dívida. Que e aí? zica, hein? Ou, de repente, você comprou um imóvel. Imóvel não dá para comprar à vista. Então, tem prestações do imóvel, de um carro, ou até de um celular, de repente, um eletrodoméstico financiado, né? Muita gente não pensa nisso na hora que compra, né? Mas com a economia apertada, fazer uma dívida longa pode ser arriscado e te jogar num bolo aí que tem milhões de brasileiros, que é o famoso nome sujo na praça, né? Que aí você não consegue pagar e vai lá para aquele negócio que chama SBPC, não é? SPC, né? SPC. Para você ter uma ideia, a inadimplência do Brasil bateu recorde em novembro. Caramba! Agora em novembro do ano passado. O ano foi difícil, né? Foi mesmo, para o país. Aí o país chegou a ter 62,4 milhões de pessoas devedoras contra 61,1 milhões em 2017. Então, houve um aumento de 2,13% de gente que entrou nessa lista aí. No topo da lista, vou botar por segmento aí, né? Estão as dívidas com bancos e cartões de crédito. Elas chegam a 28,1%. Que monte! Do total das dívidas brasileiras, do povo brasileiro. Aí aparece também na lista vendas no varejo, que é o tipo de venda direta do consumidor, né? Tanto produtos quanto serviços, 11,8%. E os financiamentos e leasing representam 9,6% desses devedores. E é justamente para evitar essa situação que muita gente tem recorrido a alguns tipos, eu nunca tinha ouvido falar. Do quê? Alguns tipos de seguro contra a sua dívida. Seguro? Você já tinha ouvido falar disso? Não, seguro para dívida? Não. Estão no mercado há algum tempo, mas só agora, com a situação do país mais apertada, elas estão se tornando assim mais populares. São modalidades de seguro que ajudam você a evitar que você fique endividado. Ó, como funciona. Não entendi. Um deles é o seguro educacional. Existe. E teve um aumento de 13,24% agora em 2017. Todo mundo procurando esse seguro em relação a 2016, né? O outro seguro é um nome esquisito, mas você vai entender. É esse aí, o seguro prestamista. E teve um crescimento de procura de 23,42% comparado com 2016. E é sobre eles, o educacional e o prestanistas, que a gente vai falar hoje. Mas antes de explicar direitinho todos os detalhes desses dois tipos, nós pedimos para a repórter Thalita Moretti dar uma volta pelas ruas para saber de vocês, né? Se vocês entendem no assunto, se sabem que existe, enfim. Eu não sei, não. Vamos ver. Vamos lá. Difícil, né? Pô. Rodou. Você já fez algum tipo de seguro? Vários? Não, não tenho. Nenhum? Nenhum. Já fiz vários, contra celular, carro, enfim. Eu tenho um seguro de vida por causa da minha profissão, que é o seguro de vida por causa de motoboy, o risco que tem da profissão e só. Residência, eu tenho um outro seguro também, que é do banco, que assegura se eu for assaltada, eu tenho um valor referente ao que levaram dentro da minha bolsa. Seguro para carro. Já ouviu falar em seguro educacional? Já, eu tenho uma filha adolescente, um filho também, que me ligam direto lá para casa para oferecer. Mas eu nunca fiz, não. É ligado a colégios, né, ou faculdades, deve ser isso. Já ouvi falar. Já ouvi falar, mas nunca assim me interessei, eu procurei alguém que faça seguro assim. Se você perdesse seu emprego agora e aí não tivesse dinheiro para pagar os estudos dos seus filhos, por exemplo, esse seguro educacional poderia te ajudar. O seguro prestamista, você já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Não, nunca ouvi falar não. Tem ideia? Nem ideia. Eu acredito até que eles estejam já inseridos em alguma parcela que você pague que você nem fique sabendo. Já aconteceu de você perder o emprego e ter contas assim a pagar parcelas? Bastante vezes. Esse seguro, se você for demitida, ele cobre as suas parcelas.
É mesmo. Você acha que poderia ser interessante para você em algum momento ou não? Sim, eu não pretendo perder o emprego, mas eu acho que seria interessante. Quem é que quer, né? Ninguém pretende. Mas você viu que bastante gente não sabe, né? Pois é, eu não sabia também. Ao contrário da maioria aí, quem nunca ouviu falar desse seguro, nós encontramos 2 pessoas que já usam esse serviço, né? E graças a esse serviço, eles não tiveram maiores complicações financeiras quando fica numa situação difícil. Ficaram, né? Por causa do desemprego. Aí, você vai conhecer agora a Denise Fortuna, que mora aqui no Rio de Janeiro. E você vai entender a história dela. Rodou. A Denise é casada há 10 anos e tem 2 filhos que estudam nessa escola particular. Ela vinha pagando as mensalidades das crianças numa boa até que em março do ano passado... Assim que eu retornei da licença maternidade do meu segundo filho, o Arthur, e aí teve a demissão. A educação dos seus filhos foi a primeira coisa que veio na sua cabeça nessa hora? Sim, foi a primeira coisa que eu pensei, até porque só uma mensalidade já é o maior valor, né, das contas que nós temos em casa. Imagina você falando de 2 filhos. Eu fiquei com medo de ficar inadimplente. Mas não ficou. Tudo porque ela havia aderido a um seguro educacional que a própria escola ofereceu aos pais dos alunos 3 anos atrás. Quando veio a grande crise econômica no país, a gente achou que precisava de alguma forma ajudar os pais no seu bem mais precioso, que são os filhos. E aí nós buscamos no mercado um seguro que pudesse ajudá-los na hora que eles mais precisassem, num desemprego ou numa situação adversa de trabalho. E esse seguro deixava os pais tranquilos que, com a perda do emprego, o seguro pagava para eles 6 meses de mensalidade e ainda os ajudava a recolocação no mercado. Ou seja, pagando um site de busca de emprego durante 2 meses, onde ele já podia ter uma ajuda também para se recolocar no mercado. Quando eu fui demitida, eu acionei, né, a gente acionou o seguro. Óbvio que tem aquele momento que você tem que, a parte burocrática, mandar uma documentação, você fica meio tensa se você realmente vai receber tudo certinho. E eu recebi pelos 2 filhos, né? Porque são contratos distintos. Dos 6 meses que o seguro cobria, a Denise precisou de apenas 2. Em maio eu já fui contratada. Qual é a maior vantagem para você como proprietário da escola? A vantagem é não ter a inadimplência. Tá. E aí como é que você faz para cobrar essa taxa do seguro? Ela entra direto na mensalidade? É obrigatório? Todos os pais têm que pagar essa taxa? Todos os pais têm direito ao seguro, é imputado na mensalidade de todos eles e a gente paga uma taxa mensal ao seguro e eles, quando precisam, utilizam. Quanto por mês? Não passa de R$10. Tá? Não passa de R$10 na mensalidade de cada um. E como é que foi a reação dos pais quando você falou do seguro? Na verdade, muitos não sabiam. E aí a gente emitiu circulares, informou e etc. Tá? Mas a felicidade deles, quando precisaram usar, é que foi a coisa mais gratificante. Educação está em primeiro lugar, né? Não tem como a gente não deixar, né, tirar o filho da escola. Caramba, que legal, hein? É legal explicar que no caso da Denise, quando ela perdeu o emprego, o marido dela estava empregado. Mas como ela que assinou o contrato com a escola, ela era responsável financeira pelas mensalidades, foi possível acionar o seguro e receber a indenização. Muito maneiro. E a seguradora pagou diretamente para a escola os valores das mensalidades. Então, atenção na hora de você definir lá na escola quem é o responsável financeiro no contrato que a escola ou a creche dos seus filhos oferecem, né? E um outro detalhe importante também. Isso é um serviço opcional, ou seja, o pai do aluno ou o próprio aluno, se for responsável financeiro pela escola dele, tem o direito de dizer que não quer o seguro, né? A escola pode oferecer, claro, é permitido por lei, mas o responsável não é obrigado a aceitar. Mas vocês viram aí que no caso dessa escola, R$10 por mês significa uma coisa que te deixa garantida por 6 meses. Achei bem bacana. Caso você fique desempregado. Quer dizer, não é um absurdo, né? Mas é legal a escola poder tanto oferecer quanto você aceitar ou não, né? Além do seguro educacional, tem um outro tipo de seguro que também ajuda a manter as nossas contas em dia aí, né? Caso você fique sem emprego temporariamente.
É o seguro que é esse que a Thalita perguntou lá para os meninos na rua, o seguro prestamista. Ele pode ser contratado para cobrir por um tempo determinado, dívidas e parcelas e financiamentos dos bens que você adquiriu. Nós conhecemos um rapaz que precisou desse recurso para pagar um veículo que ele tinha comprado, como todos fazem, divide em várias parcelas, mas aí aconteceu um negócio com ele que ele não pôde pagar. Quer ver? O André trabalhava há 14 anos com carteira assinada, mas, preocupado com o desemprego, resolveu se precaver na hora de comprar um carro em 2015. O vendedor, na hora, falou do seguro prestamista assim comigo e eu aceitei a aquisição do seguro. Certo. É um valor pequeno, assim, a mais? É um valor pequeno que vem distribuído nos valores da prestação do seu financiamento, né? No caso, o valor do seguro era de R$ 35,00 por mês, o que representa 5% de cada parcela do veículo, que era de R$ 700,00 por mês. Aí, no ano passado, ele ficou desempregado e precisou acionar o seguro. Com isso, eu pude organizar a minha vida financeira. Quantas parcelas você ainda tinha para pagar do carro? Olha, faltavam 8 parcelas ainda a serem pagas, né? E o seguro prestamista cobriu 3 prestações do financiamento. E logo depois você já conseguiu se recolocar no mercado? Logo depois eu já consegui me recolocar. Qual foi o seu maior medo quando você ficou desempregado? Olha, o medo é de você ficar inadimplente, né? E a gente sabe que hoje em dia, se você fica inadimplente, os juros correm e acaba você tendo uma despesa maior, enfim. Então, foi uma decisão acertada na hora da contratação do seguro prestamista, pois ele me ajudou demais. Viu? Vale ressaltar aí nesse caso, para receber esses seguros, a pessoa precisa comprovar que realmente está desempregada. Estava empregada e foi mandada embora. Mas primeiro ela tem que comprovar que estava trabalhando na mesma empresa por um período mínimo que varia de 3 a 12 meses, dependendo da seguradora. E para comprovar que foi demitida, a pessoa tem que apresentar vários documentos, como termo de rescisão do contrato de trabalho homologado, carteira de trabalho com a baixa, que a gente chama da empresa, e até comprovante de imposto de renda, caso peçam. Detalhe, se a pessoa pedir demissão ou for demitida por justa causa, ela perde o direito da indenização. Quer dizer, é um seguro que te garante se você realmente perdeu o emprego sem ter feito nenhuma bobagem no meio do caminho. Legal. Aí, outra coisa importante dizer é que o seguro prestamista não cobre contas de consumo. Por exemplo, não tem seguro para você pagar energia elétrica, água, condomínio. Por exemplo, ele só cobre aqueles bens que você adquire em parcelas. E isso vem sempre especificado lá no contrato, tá?